Boa noite, meus amigos e minhas amigas. Eu acho que o senhor Luiz Inácio Lula da Silva está começando a pagar pelos pecados que ele cometeu. Evidentemente ele está pagando muito pouco, mas é um bom começo. Eu queria que vocês prestassem atenção no seguinte: o Lula nas eleições passadas elegeu um poste que chamava de Dilma Rousseff, elegeu outro poste que chamava-se Fernando Haddad, prefeito de São Paulo. Foram dois desastres comprovados. A Dilma aniquilou a economia brasileira. É o menor período de crescimento da economia brasileira em todos os tempos. Destruiu a Petrobras, ajudou a destruir a Petrobras. Ela não tem tanta culpa sozinha não, porque isso vem do Lula. Mas farinha do mesmo saco. O Paulo Haddad, botaram o nome dele de o prefeito Souvenir. Ele acha que pintar a rua resolve o problema dele. O prefeito Souvenir, essa foi boa, dos paulistas. E, evidentemente, meu amigo, ele está começando a pagar. Vamos olhar. O Padilha em São Paulo não consegue andar. E ele, inclusive, dizia que Padilha era a pessoa que ele ia se dedicar para derrotar os tucanos em São Paulo. Que ele ia colocar todos os esforços para fazer isso. E fez isso. Colocou todos os esforços para colocar o Padilha como governador de São Paulo. O desastre está aí. O Alckmin vai ser eleito no primeiro turno. Então, o pagamento começa a surgir. Depois, aqui no Rio de Janeiro, ele escolheu o Lindenberg. Está fazendo propaganda na televisão pedindo voto para Lindenberg. Lindenberg não vai também nem para o segundo turno. Quer dizer, São Paulo e Rio, escolhido a dedo por ele para fazer a campanha política, esses caras naufragaram. E agora a gente ficou ouvindo que o governador da Bahia, o Wagner, está querendo que o Lula vá lá para salvar, vai dar uma reviravolta, porque o candidato do PT não vai para o segundo turno. E o Lula sabidamente não tem aparecido por lá por causa disso, porque ele sabe que não tem jeito, que ainda continuar com o mito, aquele que indicando vai ser eleito. E evidentemente com essas derrotas o prestígio dele vai para o espaço, prestígio político. Ou seja, ele não tem condições nenhuma de eleger ninguém. Primeiro pelo maior tiro de canhão pela culatra que já houve em todos os tempos. Foi ele, sozinho, peitou o partido, peitou tudo, peitou a base política do governo e pegou a Dilma Rousseff, a maior gestora pública do país, e colocou como presidente do Brasil. Isso, meu amigo, nada mais, nada menos vai completar a análise que eu tenho sobre o Lula. O Lula é um incompetente em todas as áreas. Politicamente ele está usufruindo daquilo que hoje a gente está vendo o pessoal está passando para a Marina, do coitadinho que merece dar um voto. Ele estava usufruindo disso. E, obviamente, ele pegou uma economia mundial em céu de brigadeiro. A economia mundial cresceu no período que ele foi presidente muito mais do que qualquer período que já houve na humanidade. Os países emergentes todos aproveitaram da situação. O Brasil não aproveitou tanto. Tanto que os emergentes cresceram 6,5% no período do Lula, de 2003 a 2010, e o Brasil cresceu tão somente 4%. O Brasil pode considerar aquilo uma década perdida, a década com o Lula.
Por quê? Porque a economia foi favorável. Todos os países se deram bem. Muitos países reduziram com rapidez a pobreza, e aqui no Brasil foi devagarzinho, sem fazer nada, sem criar nada. Não souberam fazer a distribuição de renda, fizeram a distribuição de renda errada. É tão errada que ela está impactando na inflação, por isso que a inflação está alta, em função disso. O senhor Lula que era contra banqueiro, a Dilma que era contra banqueiro. Na realidade, contra banqueiro é da boca para fora. Que a política monetária do Brasil, desenvolvida pelo governo Lula-Dilma, é uma política que favorece os banqueiros. Nunca os banqueiros ganharam tanto dinheiro quanto ganharam no período Lula-Dilma. Juros mais altos do mundo. A inflação. Com a inflação. Isso é ótimo para o capitalista, para o rentista, para o especulador. É ruim para quem? Para o resto da população, os trabalhadores, principalmente que tem salário. E a Dilma ainda foi pior ainda. Continua com a maior taxa de juros do mundo e uma das taxas de crescimento menores do mundo. Novamente. O que é que vai acontecer com a igualdade de renda? O índice de Gini já parou. Estava caindo a desigualdade. E está voltando a subir. E vai subir, lógico. Juros altíssimos. Inflação. Favorecendo a quem? Os ricos. Inflação. Destruindo o poder aquisitivo dos pobres. Claro que vai ter uma volta ao crescimento da desigualdade de renda. Ou seja, os ricos tendo muito mais vantagens do que os pobres. Isso aí é uma política do Lula e da Dilma. Então, se o Lula, com esse tiro de canhão pela culatra com a Dilma, que a responsabilidade é dele, de mais ninguém. O partido, o PT, não tem nada a ver com isso. Ele botou a Dilma de goela dentro do PT. O PT teve que aceitar a Dilma. Até hoje o PT tem uma rusga com a Dilma. Não aceita ela claramente. Não ouviu a base que o apoia. Ele é o grande responsável pela Dilma, pelo Paulo Haddad e pelo Padilha. Amargue agora a sua derrota, meu amigo. Eu acho que nas próximas eleições ninguém vai ficar como o Wagner da Bahia pedindo para o Lula ir lá para ver se coloca o candidato dele na frente, ou como o Lindenberg, pensando que ele podia ser totalmente independente, que ele já tinha o apoio do Lula, e se lenhou. Aqui no Rio, Lindenberg vai perder por causa do Lula. Ok, meus amigos, e até a próxima.